todos, olá a todas. O tema da aula de hoje é Núbia Antiga, tá? Quando a gente fala então em Núbia Antiga, pessoal, o significado dessa palavra, e aí obviamente vem ali da região que era rica em metais preciosos. Então Núbia significa terra de ouro, tá? Essa região ela fica localizada no continente africano, às margens do Rio Nilo, tá bom? Geralmente quando a gente fala em Rio Nilo, a gente logo associa ao Egito. E sim, o Egito e a Núbia, tá? Então são regiões muito próximas, tá certo? E que acabam influenciando umas às outras, tá certo? Aliás, a cultura da região da Núbia, ela é influenciada pela cultura egípcia, tá? Aqui, por exemplo, ou como a religião, tá? A religião politeísta, ela possui, então, diversos deuses muito próximos às características ali dos deuses egípcios, tá? E aí você tem essa questão, tá certo? De ser influenciada, tá? Uma outra questão, pessoal, é a escrita meroítica, tá certo? Dos núbios, tá? Que deriva aqui lá da escrita egípcia, tá certo? Da escrita dos hieróglifos e da escrita demótica, tá certo? Que acaba então trazendo esse tipo de escrita, que ela ainda não é totalmente traduzida, tá? Mas quem sabe a gente ainda consegue fazer, né, conseguir pesquisar e achar esse elo perdido para traduzi-la por completo, tá bom? Aqui, pessoal, falando então ainda nessa questão de influência e tal, e um pouco de cultura, a tecnologia do povo núbio, ele dominava aqui as técnicas de metalurgia, uma vez que a região era rica em metais preciosos, tá certo? Eles trabalhavam muito bem com questões de ouríveis, tá certo? Com a joalheria. Eles criavam e desenvolviam muito bem essa questão. Um outro ponto muito forte da tecnologia era o domínio das técnicas de cerâmica, tá? Então, essa cerâmica aqui, pessoal, servirá também como produto para o comércio, produto, então, para a economia da região da Núbia. Esse comércio, juntamente com o artesanato, pessoal, acaba, então, desenvolvendo uma parte dessa economia núbia, tá certo? Então, mas ele não fica somente no continente africano, ele alcança outras regiões. Tá? Tranquilo? Falando também ainda em economia, uma base dessa economia ainda era a agricultura de irrigação, a agricultura de regádio, tá certo? Essa agricultura, pessoal, ela era feita da mesma forma, da mesma maneira, então, que o crescente fértil, tá? Então eles esperavam então as cheias e os vazantes dos rios para que eles pudessem plantar, tá certo? Utilizando então canais de irrigação e etc, etc. Então a mesma característica que você vai encontrar dentro ali do crescente fértil, você encontrará também sendo utilizada pelo povo da Núbia. Sem contar, tá certo? Ainda dentro da economia, sem contar na questão da caça e da coleta de frutos, que também eram utilizadas por esses seres humanos, tá? Aqui então, pessoal, quando a gente fala ainda em Núbia, nós estamos falando em dois períodos políticos diferentes, tá? O primeiro é o reino de Axum, o primeiro o reino de Kush e depois o reino de Axum. Quando a gente fala em reino de Kush, pessoal, nós estamos falando então de grandes cidades, como por exemplo era a cidade de Kerma. Essa cidade era uma base muito forte política, tá certo? Porém, com a invasão assíria, esses cuxitas então acabam mudando essa capital para a cidade de Meroé, tá? Então, essas duas cidades eram as capitais políticas e a cidade de Napata era uma grande cidade comercial, tá? Então você tem o polo político, vamos dizer assim, e o polo comercial. E eles são diferentes aqui, tá? Nesse caso. Falando ainda em política, pessoal, nós temos que falar sobre a teocracia, o sistema político, então, adotado pelos cuxitas, tá certo? Onde faziam essa referência ao seu monarca como um deus vivo. Tá? Esse monarca era um faraó. Tá? Então, lembra lá da influência do Egito em relação à Núbia? Aqui, pessoal, nós vamos encontrar os famosos faraós negros. Esses faraós, então, vindos do reino de Kush. Tá? Eles possuíam as mesmas características políticas que nós vimos lá no Egito Antigo, tá certo? E até mesmo quando a gente fala em sepultamento desses faraós, nós vamos encontrar também as estruturas piramidais, sendo essa última morada desse faraó. Tá?
Ainda aqui, pessoal, dentro do reino de Kush, nós vamos encontrar as Candaces, tá certo? São as rainhas-mães. Elas ocupavam, então, grandes cargos administrativos, tá? Então, cargos burocráticos e até mesmo cargos militares. O que nós não estamos habituados a enxergar quando a gente fala, então, em mundo antigo, tá? Porém, pessoal, o reino de Kush acaba sendo invadido pelo reino de Ashum, tá certo? Depois de uma série de invasões aqui na cidade de Meroé, tá? O reino de Ashum, então, pessoal, ele é caracterizado pela intensa troca comercial, principalmente com o Extremo Oriente, ou seja, a China e a Índia, tá? Porém, nós temos uma outra questão aqui muito curiosa, que é o cristianismo. O reino de Ashum, o rei, então, Ezana, acaba, então, por se converter ao cristianismo. As igrejas desse período, pessoal, elas são construídas diretamente na pedra. Dá uma olhada aí, joga na internet, dá uma olhada, porque são lindíssimas, são maravilhosas essas construções, tá? Então, espero que você tenha conhecido um pouco mais sobre o reino da Núbia, sobre esses reinos da Núbia, um pouco mais sobre a história do continente africano, tá? E a gente se vê numa próxima aula. Até mais!